definição de stalking e os perfis de stalkers. Mesmo se você nunca passou, é importante você ter conhecimento do que é, de como reconhecer, porque é menos óbvio do que parece. É fácil a gente minimizar e querer ignorar. E ignorar eu aprendi depois que não é bom. Então, o que é o stalking? Stalking é um padrão repetitivo. Então, não é algo que alguém faz uma única vez. É algo que a pessoa, o stalker ou a stalker, faz muitas e muitas vezes. É um comportamento invasivo que tem o propósito de controlar a outra pessoa, vigiar, saber onde a pessoa tá, saber o que ela tá fazendo, mas tem várias motivações por trás desse comportamento e vários perfis psicológicos por trás desse comportamento de stalking. Eu não tô falando aqui quando você fica, entre aspas, meio obcecado, obcecado com alguém na internet, a gente vai quer aprender tudo daquela pessoa e fica indo atrás pra ver o perfil, pra ver as postagens. Isso é o termo stalking no coloquial, não é o que essa palavra significa no termo legal, né? Pela lei, o termo stalking é esse controle, essa vigia, essa perseguição, ficar indo atrás de alguém ao ponto que a pessoa começa a se sentir desconfortável. Por exemplo, tentar descobrir onde a pessoa mora, tentar hackear alguma conta de rede social dessa pessoa, ficar mandando mensagens privadas com declarações, com elogios extremos, ficar bajulando e mandando mensagem todo dia dizendo quanto que eu admiro essa pessoa, já começaria a ficar meio estranho. Então, tem uma linha onde o interesse e a simples admiração por alguém pode virar um comportamento invasivo. Então, essa é a grande diferença, né? Quando eu tô dando um exemplo aqui de seguir alguma coisa, alguém na internet, mas pode ser com o parceiro, com a parceira, pode ser no ambiente de trabalho, pode ser na família, pode ser na igreja, em qualquer lugar, em qualquer grupo. Se alguém começa a ficar buscando contato não solicitado e buscando interagir com você sem você querer, e isso te traz desconforto, aí a gente já tá entrando na esfera do stalking. Aí tem alguns dados no Brasil que são alarmantes. Inclusive, eu fiz uma postagem sobre isso e foi uma das que mais as pessoas vieram ler, porque teve interesse, porque os números são muito altos e é crime no Brasil, né? Desde 2021, demorou. A pena para quem é denunciado e tem provas de que essa pessoa é um stalker, por exemplo, todas as mensagens que a pessoa te mandou, prints de tudo, né? Aí ela pode ser presa, infelizmente, só por 6 meses até 2 anos. E a pena pode aumentar se for mulher, ou criança ou idoso, ou online. Existe uma correlação entre o comportamento de stalking e feminicídio. Só em 2024, que são os últimos dados que a gente tem do Brasil, foram 95 mil registros de stalkings por mulheres. Dos homens, nós não temos esses dados, porque é um número muito baixo e os homens não reportam. São cerca de 10 mulheres por hora que sofrem de stalking no Brasil. A cada hora, 10 mulheres. Então é muita coisa. Online e na vida real, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então é importante se você é mulher, para você saber, e se você é homem também, porque se você tem uma irmã, uma amiga, uma parceira, uma mãe, para você poder proteger e saber reconhecer se alguma mulher que você conhece te contar. E poder apoiar outros homens também, e você mesmo, poder saber o que tá acontecendo com você, para você poder denunciar também. Porque homens tendem a não denunciar por questões culturais do que é ser forte, não vou ter medo e não sei o quê. E a gente tem que lembrar também que para mulheres ser stalkeada por um homem, principalmente, tem consequências fatais. Para um homem ser stalkeado por uma mulher, muito raramente tem consequências fatais, mas para as mulheres tem estatísticas. Então, ser stalkeada, viver controle coercitivo, que a pessoa monitora e controla cada passo seu, tudo que você faz, até o que você veste, e ameaças estão diretamente ligadas ao feminicídio, e no Brasil os números são absurdamente altos ainda. As vítimas nunca acham que vai acontecer com elas. Ele jamais faria isso, mas faz. Ok? Então tem que ter essa consciência. O primeiro erro é que stalking não deve ser ignorado. Não é só ignorar que vai passar. É um marcador de risco real que precisa de ação para você poder se proteger. Então, sinais de alerta: comunicação persistente. A vítima de stalking fica com dúvida e acha que não é tão ruim assim no começo, geralmente, porque pode vir disfarçado de elogios, de interesse, de admiração.
né? O stalking não vem diretamente com a ameaça logo de cara. O stalker ou a stalker tenta entrar em contato por diferentes meios, redes sociais, cria falsos perfis, entra em contato incessantemente, mesmo quando você não responde, por e-mail, por outros e-mails, tenta ligar de outros números, tenta mandar mensagem, WhatsApp de outros números. Quando você bloqueia ou fala que não quer, essa pessoa, o stalker, vai alternar entre mensagens carinhosas e aí, quando se frustra, pode entrar no campo de ameaças. Então, tem essa alternância, é a dinâmica dramática e errática. Sinais preocupantes, por exemplo, em redes sociais. Uma pessoa começa a ir lá pro histórico antiquíssimo lá dos seus posts e tudo mais e começa a comentar desde o post mais antigo. Post muito antigo não fica aparecendo no feed, né? Então a pessoa foi lá fuçar, stalkear lá atrás, e aí começa a comentar em tudo, por exemplo. Esse é um comportamento muito estranho de rede social, que não é a prova de que é stalking, mas é estranho pra você ficar de olho numa pessoa que começa a fazer isso. Ou então a pessoa começa a mencionar os lugares que você esteve, o que você fez, sendo que você não compartilhou isso em lugar nenhum, e muito menos com essa pessoa. Como é que ela sabe que você estava lá? Como é que ela, por acaso, fala de um lugar ou algo que você acabou de fazer? Semana passada, há 2 dias? Como é que ela sabe? Coincidências frequentes nos seus lugares habituais, onde você sempre vai, em outros lugares que você também não vai com frequência, de repente a pessoa tá lá, não só na internet, pessoalmente ela tá lá. Parece por acaso. Talvez ela nem fale com você, mas como é que ela tá sempre nos lugares que você vai? Essa é a essência do stalking, né? Começa a trazer um desconforto e dúvida e confusão na vítima também, até ela perceber o que está acontecendo. Pode demorar muito tempo e pode ter perdido oportunidades de documentar as provas desse stalking, porque vai precisar de prova para denunciar. Sem prova, não vai conseguir nada. Então, existe uma diferença um pouco difícil de discernir, né? Existe uma insistência inadequada de alguém que pode acontecer, e aí existe um momento que isso vira stalking ou não. Então, quando que é insistência inadequada, que não configura o crime de stalking? Vamos dizer, alguns dias, algumas semanas, e aí para, aí o comportamento para. Quando você coloca um limite e rejeita, né, fala assim, olha, eu não desejo mais, não quero mais essas conversas, eu vou parar por aqui, muito obrigada, um exemplo. E aí a pessoa para. Quando você fala que não quer, ela para. Aí não é stalking. Aí só ela podia estar insistindo, talvez achando que tivesse uma chance com você, ou que você tivesse na mesma vibe que ela. Erros sociais podem acontecer, né? Então ela pode ser insistente, mas quando você fala pra parar, ela para, não é stalking. Ou então ela tenta falar com você e tal em ambientes sociais aceitáveis, né? Não é uma coisa que você acha estranho. Não tem vigilância, a pessoa não fica te monitorando, te seguindo, vendo tudo que você faz. Não é stalking. Ela aceita o não, ótimo, a gente já falou. E você não tem medo nenhum, isso não te causa medo, você não fica com medo, que estranho, o que essa pessoa vai fazer, o que ela quer, por que ela não para, o que tem na cabeça dessa pessoa, você não tem essas perguntas, você não tem medo com relação às abordagens dessa pessoa, tudo bem também, não é stalking. Agora, a perseguição obsessiva de uma pessoa, aí já vira stalking, né? Então, são padrões persistentes, intrusivos, indesejados, que induzem medo e o impacto na sua vida, no seu dia a dia. Você faz uma rejeição clara, você diz que não quer o contato, você fala que não é apropriado, que quer que a pessoa pare, ela não observa, ela não obedece, não respeita e continua na tentativa de entrar em contato. Primeiro não, você pede educadamente espaço, né? Você não quer mais esse contato. O segundo não, você afirma veementemente já o desinteresse. Por escrito é melhor, que você tem prova, lembra que dá para printar. O terceiro não é uma ordem explícita de cessar contato. Mais que isso, não é pra gente falar de jeito nenhum com um stalker. Depois de, no máximo, você pode até uma única mensagem já basta de você falar que não quer o contato. Se você chegar a mandar 3 dizendo que não quer o contato, não mande mais nenhuma, só documente. Se isso não for respeitado, isso já vira crime, você pode começar a ter as provas de que você tá sendo stalkeado. Algumas pessoas, alguns stalkers, começam com insistência. E aí, quando você pede pra parar, a pessoa dá uma retraída e depois ela volta. Ela dá retraída, depois ela volta. Então, existe
uma transição, às vezes, entre só insistência que vira stalk. Aí tem várias coisas que depois, quem quiser pode ler o artigo inteiro sobre dispositivos, como ver se tem algum dispositivo no seu celular, no carro, né? Se a pessoa sabe sempre onde você foi e ela te manda. Porque o stalker, ele vai se comunicar com você, ele vai te mandar mensagem querendo mostrar pra você que essa pessoa tá te monitorando. Parte do barato, né, da graça que tem pro stalker te perseguir é que você saiba. Porque é sobre controle, tá, gente? Então, se a pessoa vai querer, ela vai aparecer nos lugares, ou ela vai querer te mandar mensagem, e ela vai ficar querendo contato com você, fazendo contato com você. Tá escrito no artigo, depois se alguém quiser ler mais profundamente. Mas eu quero falar agora dos 5 diferentes tipos de stalkers. Quem aqui sabia que tem tipo de stalker diferente? Isso ajuda a gente a detectar quando isso estiver acontecendo ou com a gente, ou com alguém que a gente conhece. Porque as pessoas, e a gente, inclusive, às vezes a gente comenta um negócio e só quem tem a informação e os ouvidos para entender o que é aquilo que a pessoa tá falando vai conseguir entender. Todo mundo vai falar, ignora, não sei o quê. Mas você tendo essa informação, você tem a condição de poder se proteger ou ajudar a proteger alguém. Então, 5 diferentes tipos de stalkers. Em pesquisa e estudos e mapeamentos sérios psicológicos desses perfis aqui, que são os reconhecidos. Então, nós temos o stalker rejeitado. Eu vou falar mas pode ser mulher. É mais frequente stalker homem do que stalker mulher, mas tem stalker mulher medonho também, tá? Não vou falar só pra facilitar. Tem o stalker rejeitado, o stalker em busca de intimidade, o stalker pretendente incompetente, stalker ressentido e o quinto é o stalker predatório. Eu vou falar um por um agora. Vamos lá. O stalker rejeitado. O rejeitado, ele é perigoso, tá? É um dos mais perigosos. Não é o mais, mas é o segundo mais perigoso de todos. É quando o seu relacionamento já terminou, amoroso, e a outra pessoa do relacionamento não aceita o fim. Eu já passei por esse tipo de stalking. E na época eu tinha medo e eu não sabia. Eu achava que era exagero meu ter medo. Mas esse aqui é pra ter medo. Por quê? O medo é pra gente se cuidar e se proteger mais. Esse é perigoso, então ele não aceita. Geralmente é cluster B, tem traço narcisista, traço antissocial, baixa tolerância à frustração, reatividade à rejeição, desregulação emocional. Esse é o perfil. Esse daqui não aceita a perda do controle, não é por amor que vai atrás, que fica stalkeando, que fica tentando contato, né, o que chamam do hoovering, que vai atrás. Isso aí, na verdade, é stalking. É crime. A pessoa fala, não, eu não quero mais, eu já terminei esse relacionamento, eu não desejo mais o seu contato e fica lá. E manda presente, aparece na porta de casa. Isso é stalking, é crime. Na época que eu vivi isso, eu não sabia que isso era um crime. E eu não sabia que caía na categoria de stalking. Isso teria me ajudado porque eu teria denunciado. Eu não fiz nada, eu ficava esperando e me escondendo. E a minha vida foi muito impactada por isso, negativamente. Ficar vindo atrás e não aceitar o fim do término, ficar mandando mensagem, ligando diferentes telefones, mandando e-mail, stalking. Então, os comportamentos desse tipo de stalker, o stalker rejeitado, oscilam entre tentativas de reconciliação do relacionamento e explosões de raiva, ameaças, perseguição física, rastreamento, vandalismo, destrói as suas coisas para se vingar do término que não aceita, ou para te coagir a obedecer e entrar e abrir a porta e deixar a pessoa entrar na sua vida de novo. Então, esse é perigoso, está altamente associado à violência doméstica, principalmente se já tinha um histórico prévio, controle coercitivo, que é perigoso, e feminicídio. O número 2, o stalker em busca de intimidade. Esse daqui, esse stalker, ele tem algumas crenças completamente distorcidas. E esse stalker, ele ou ela, acredita que tem um destino romântico com a vítima. A vítima não quer nada com essa pessoa, nunca teve nada com essa pessoa, não tem interesse nessa pessoa. Às vezes nem conhece essa pessoa, ela só é seguida na internet ou na televisão, alguma coisa. E esse stalker, ele acredita que eles dois têm um destino juntos. E que a vítima ama ele ou ela. Uma pessoa que segue alguém famoso acredita que esse famoso tá enviando mensagens através da televisão de amor para ele ou ela, que ama ele ou ela, que tá convidando para entrar em contato. Enfim, a pessoa é convencida mesmo de forma psicótica que a outra pessoa que nem conhece ela deseja ela também.
E ela vai atrás e interpreta tudo errado, assim, ela tem uma visão totalmente, uma percepção distorcida de quem é outra pessoa e fica stalkeando desse jeito. Geralmente com uma pessoa pública ou profissional, até mesmo isso pode acontecer também no ambiente de trabalho, tem alguém no seu trabalho que você nem interage com essa pessoa, você nem sabe quem é essa pessoa, e essa pessoa é obcecada com você e tem certeza de que você é obcecada com ela também, quando esse não é o caso. E os comportamentos incluem muito contato, muitas mensagens de admiração e declarações de amor, envio de presentes, muitas tentativas de aproximação e busca obsessiva por informações sobre a vida dessa pessoa. Onde que ela mora, onde que ela nasceu, onde que ela vai, que lugares que ela frequenta, o que que ela gosta, o que que ela faz, assim, é uma obsessão nesse sentido e é altamente invasivo. A perseguição tende a durar muito, muito tempo. Ok? Número 3. O stalker pretendente incompetente. Então, esse perfil de stalker é uma pessoa que ela não tem muitas habilidades sociais, ela não tem facilidade em se conectar com as outras pessoas, em se comunicar, ela não é carismática, as outras pessoas tendem a rejeitar ela, não tem habilidades sociais desenvolvidas. E ela tem outros déficits no funcionamento da personalidade dela, como, por exemplo, um senso de direito à intimidade com uma pessoa que não quer essa intimidade com ela, mas ela se sente no direito de ter essa intimidade. E ela fica inconformada se ela não tem acesso à pessoa que ela quer ter acesso. Não consegue interpretar os sinais de rejeição adequadamente, por isso que ela socialmente ela não é adequada. Quando a pessoa não é recíproca com ela, ela não lê os sinais e avança porque ela se sente no direito de avançar. Psicologicamente, está associado também a transtornos da personalidade. Pensa, o senso de direito automático, a gente associa a um perfil narcisista. Então, pode ser um perfil de narcisista vulnerável, mas pode ser extremamente arrogante também essa pessoa, ou não, ou inadequada e retraída, introvertida e, ao mesmo tempo, altamente arrogante. Então, tá associado a isso. Tem déficits significativos na empatia, né? Porque ela não se importa se a outra pessoa tá interessada nela ou não, ela se sente no direito. E stalkear, estar perseguindo alguém, regula ela emocionalmente, porque ela se sente mais poderosa e ela se sente mais no controle. Então, ela se regula quando ela tá stalkeando. Então, mensagens, ligações, eu de sempre, os meus comportamentos, e ela aparece, ela quer contato, ela exige contato com a vítima dela. Quarto perfil de stalker. Stalker ressentido. O stalker ressentido, ele é perigoso também, porque ele é movido a stalkear por raiva. Porque esse stalker se sentiu humilhado em qualquer situação, pode ser amorosa, no trabalho, familiar, qualquer contexto. Qualquer um desses pode ser qualquer contexto. Mas a pessoa se sentiu humilhada, tendo sido humilhada ou não. Ela percebeu que ela foi humilhada, ela percebeu que ela foi rejeitada, ou que ela foi... tiraram vantagem, ou ela não obteve o que ela quis. Algo deixou ela com raiva. Pode ser com razão ou não, né? Com razão ou não. Uma pessoa normal não vai fazer stalking como consequência para punir e para se vingar. Esse stalker ressentido, a motivação dele ou dela é se vingar. Está associado aos traços do cluster B também, narcisista, antissocial principalmente, combinações. Tende a projetar toda a culpa de tudo que acontece de errado nessa vida, na vida dessa pessoa, na vida de terceiros. Então é sempre culpa dos outros que algo não deu certo. E a pessoa esse stalker vai lá perseguir alguém para punir. Esse aqui é perigoso, inclui comportamentos de ameaça explícita ou velada, pode ser também, perseguição hostil desde o começo, denúncias abusivas, ou seja, denuncia alguém por algo que é injusto, que não é verdadeiro, que é um abuso da lei, difamação e danos à propriedade fazem parte do comportamento típico desse tipo do stalker ressentido. Então, essa pessoa exige atenção especial, vocês já sabem o perfil de pessoa que faz isso, e dando atenção ou não, o risco vai escalando. Isso aqui precisa de intervenção, todos eles, mas esse principalmente é um dos que precisa de intervenção da polícia. Número 5, o stalker
predatório. Esse é o último, é o mais perigoso de todos, está associado como perfis de um Ted Bundy. Esse aqui é o stalker psicopático com perversões sexuais, parafilias, traços fortes psicopáticos antissociais, alta impulsividade, mas também planejamento estratégico. Esse é o stalker que ataca pessoas que ele não conhece, né, pessoas X, e vai atrás de um certo perfil de vítima que interessa. Esses são os serial killers, está associado à violência grave, letal, exige resposta imediata, denúncia imediata à polícia. Então, só que é difícil porque você não percebe que a pessoa está te stalkeando, ela é silenciosa, ela vai atrás, ela fica esperando o momento estratégico e planejado de atacar. Muitas vezes acaba tirando a vida das vítimas, né? O propósito é caçar. Né? Esse aqui é o mais perigoso de todos. Quando a gente tem esses perfis de stalkers, isso aqui facilita um pouco a gente entender as motivações por trás do comportamento de perseguição de uma pessoa. É sempre sobre o controle, só que esse controle pode vir com diferentes motivações também. O importante aqui, eles não são tipos puros, são misturas, frequentemente. Isso, inclusive, está bem destacado nos estudos que descrevem esses tipos de stalkers, são misturas dos tipos, né? Alguns têm nível muito alto de perigo, o rejeitado, né, que é o ex ou a ex que não aceita o término, alto nível de risco, o ressentido, que quer se vingar porque se sentiu humilhado ou rejeitado alguma coisa, alto nível de risco, e o predatório, muito alto nível de risco. O em busca de intimidade, moderado a alto, e o pretendente incompetente, baixo a moderado, dependendo das combinações também.